Agora sim. E entra pra prestigiar, gente. Ótimo. Já tá. Bom dia ao pessoal que está entrando. Nós estamos só aguardando a nossa convidada, a professora Daniele. Então, logo ela ingresse aqui, a gente já dará início a esse bate-papo. Olá, Graziela, tudo Oi, bom? Daniele. Que prazer em te rever, ainda que seja nessa forma virtual, que a gente não consiga se abraçar. Estás me ouvindo? Mas sempre é bom ver, né? Última vez, eu acho que foi o quê? O Congresso em Gramado, né? Junho do ano passado, estávamos lá confraternizando, batendo papo, uma maravilha, né? Esse ano a gente Foi teve que, ótimo. infelizmente, postergar para 2021. Esperamos que aí tudo ocorra tranquilamente e bem, não é? Esse ano não teve, acabou cancelando, transferindo para o ano que Acabou vem, então. cancelando. Se pensou na hipótese de fazer virtual, mas depois não seria a mesma coisa, não é? Então, É, a aquele diretoria, a congresso tem presidência, é, aquela peculiaridade bem de característica de Gramado, aquele, né? Quem exato. sabe, ano Então, que vem estamos por aí. isso mesmo, contamos com a tua presença, com certeza. Então vamos lá, vamos dar início a essa conversa de hoje, desde já agradecendo muitíssimo a professora Daniele Chaves Teixeira, que é advogada, parecerista, doutora e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é também pesquisadora bolsista do Instituto Max Planck, isto na Alemanha, Exato. É. e tem sido uma querida que compartilha conosco todo o seu conhecimento, já é uma referência nacional no tema do planejamento sucessório, com obras lançadas aí que também se tornam itens obrigatórios nas nossas bibliotecas de advogados, familistas e da área do direito sucessório. Muito obrigada por aceitar o convite da Comissão de Direito Sucessório do IBDFAN do Rio Grande do Sul. E antes de nós conversarmos a nossa conversa sobre estes desafios do planejamento sucessório, apenas por uma questão institucional, eu preciso fazer a ressalva de que as nossas ideias e as suas colocações não refletem necessariamente a posição do IBDFAN, são posições pessoais. Mas, dito isso, somos todos ouvidos, Daniel. Queríamos muito contar com esses teus conhecimentos maravilhosos. Obrigada mais uma vez. Não, eu que agradeço. Boa tarde a todas e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Graziela, o Pedro, pelo convite. Já foi até feito com bastante antecedência e o Pedro também tive a oportunidade de conhecer lá em Gramado. Agradeço muito o convite do Benefan, tenho visto várias pessoas super bacanas tendo diálogo aqui. Já aproveito para parabenizar o IBDFAN do Rio Grande do Sul, que tem uma comissão de sucessões e não só de família, porque eu acho que sucessões merece esse espaço de maior autonomia, né? O Pedro aí dando um tchau. E isso, primeiro, eu queria parabenizar, porque sempre que eu participo de uma comissão de sucessões, eu acho que isso já é um avanço, porque
temos que pensar o direito das sucessões como um direito que cresceu de importância. Eu digo que ele era o patinho feio do Código Civil, se tornou um grande cisne atualmente, né? Com certeza. Até bem pouco tempo atrás, quase não tinha doutrina, ou tinha os clássicos, né? Ou muito poucos autores, como a professora Giselda e tal, mas era uma questão bem pontual. Até esses dias teve um congresso do BDFAN de São Paulo, onde eu participei, onde ela foi homenageada, e né, todo mundo agradecendo a ela pelo trabalho dela como mulher, num mundo muito masculino, que é o direito e no tempo, né, que ela começou. Então, abrindo os caminhos para nós, né? Isso, se hoje ainda é importante estarmos dando ênfase a isso, imagina nesse período que ela estava lá. Então, com certeza. E aí, aproveitando em falando livro, eu gosto sempre de estar explicando para as pessoas que planejamento sucessório, esse livro, que inclusive está esgotado, foi a base da minha tese de doutorado na UERJ, né? Foi para lá que eu fui para o Max Planck estudar. E exatamente por que eu fiz esse movimento de estudar fora? Pela falta de discussão, não tinha discussão sobre a legítima. Eu fico muito feliz quando vejo, hoje em dia, né, a doutrina se posicionando, falando da necessidade de se revisitar esse instituto. Isso tudo porque são desafios do planejamento. Eu não estou falando isso aqui à toa. Já é o desafio porque é isso. O que é o planejamento sucessório, né? Então, quando eu fui para lá, eu fui atrás de quem já estava estudando há 20, 30, 40 anos, já discutindo as possibilidades, porque o que é o planejamento? Eu gosto muito de explicar de uma forma muito simples. É uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua morte, né? Eu até às vezes utilizo só visando a sua sucessão. E você vai ter vários instrumentos para isso. Alguns instrumentos intervivos e outros instrumentos morte-causa, ou os dois simultaneamente. E eu gosto também de fazer a diferenciação de planejamento patrimonial de planejamento sucessório. São coisas autônomas. Você pode ter um planejamento patrimonial sem ver questão nenhuma de sucessões, né? Só em cima do seu patrimônio, dentro da sua estrutura familiar, seja com empresas familiares ou não. É aquela organização patrimonial, visando sempre a questão da economia, de tributos, uma maior operacionalidade, funcionalidade do negócio da família. Mas já um planejamento sucessório, ele necessariamente passa por um planejamento patrimonial e tem a complementação de visualizar essa transmissão de bens com a morte da pessoa. E aí, por que se fala tanto em planejamento sucessório na atualidade? Primeiro, eu gosto de fazer sempre um parêntese. Fala-se, mas ainda é muito pouco perto da necessidade que se tem que ter. Eu gosto de falar muito, como você fala, eu tenho feito lives com autores do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é esse livro aqui, exatamente para desmistificar, deixar acessível às pessoas o material, o conteúdo. Estão todos no meu canal do YouTube, tem algumas também no meu Instagram. Por que isso? Eu acho que, acima de tudo, quanto mais se falar, mais pode se estar mudando a forma de pensar e, principalmente, qualificando nós, advogados, nós que trabalhamos dessa parte. Porque é essencial essa responsabilidade do operador que vai fazer um planejamento, né? Que vai dar os instrumentos ou os caminhos, as ferramentas para esse planejamento sucessório. Acho que seria esse já um dos grandes desafios, pelo nosso próprio título aqui, um dos primeiros e grandes desafios, a responsabilidade dos profissionais envolvidos, não é? Exato, porque eu até estou escrevendo um livro, um artigo agora um pouco sobre envolvendo família, a responsabilidade
civil e num planejamento, mas é porque é um livro de famílias, eu não vou poder alcançar, mas depois, futuramente, até quero estender para essa conotação também do advogado, né? Da parte sucessória. Bem, partindo do que é o planejamento sucessório, por que se fala tanto? Mas, como eu disse, fazendo essa ressalva, que ainda é muito pouco, porque o brasileiro não tem por cultura utilizar a sucessão testamentária, né? Então, a gente sabe que tem crescido esse número, na prática, a gente tem visto as pessoas. E aí eu digo que o maior fator, independente de todas as vantagens que se tem no planejamento sucessório, a que faz um cliente chegar e começar a tocar no assunto são as novas composições familiares. É verdade. É isso que chega, é uma segunda núpcias, porque infelizmente o brasileiro também não gosta de falar de regime de bens, não gosta de fazer pacto antinupcial, a gente sabe que é pouquíssimas pessoas que fazem, esperam a bomba acontecer, normalmente, que regime? Ah, não sei, não fiz nada, então nem sabem, e a importância e a consequência e os efeitos, inclusive pós-mortem, né? Então, que tem efeitos diferentes, o regime de separação. E aí que eu acho que, quando eu entrei no doutorado em 2012, o código já tinha 10 anos. Ninguém escrevia. O meu primeiro artigo, acho que foi já 2015, criticando a legítima, falando da revitalização. Eu vou ser honesta com você e dizer que, quando eu entrei, eu queria acabar com a legítima, autonomia total. Lógico, quanto mais você vai estudando o assunto, você vai vendo da dificuldade. Então, eu com certeza hoje não acho que tem que se acabar com a legítima, mas que é necessário essa revitalização, rever os institutos. Por quê? Tudo isso, o que é o planejamento, por que ele está sendo importante? Quando eu digo que o brasileiro não tem a cultura de fazer pacto antinupcial, de se organizar, fazer essa organização patrimonial, mesmo para só regime de bens, não faz. E aí eu vejo furos totais, e aí até a falta de um advogado fazer um pacto antinupcial, como eu conheço o caso de um amigo que chegou, ele tinha 7 anos já uma união estável, tinha uma filha, achava que a filha era a única herdeira. Ele veio a saber numa mesa de bar, me ligou desesperado, e eu disse, não, a sua... Ah, mas eu tenho pacto antinupcial, eu digo, para a vida. Se vocês divorciarem, ou, no caso, dissolverem a união estável de vocês, mas num caso de morte, ele adora moto, se você cai e tem um acidente na sua moto, sua filha não é a única herdeira, o que eu posso fazer? Então, essa questão, o brasileiro não trata disso, não trata de testamento, tem crescido? Tem, graças a Deus, os dados têm crescido não só no colégio notorial, que você consegue ter levantamentos disso. Inclusive, esse livro eu estou atualizando a 3ª edição, e estou atualizando os dados também, que realmente mostra. E com a pandemia, um assunto que o brasileiro... É incrível, Graziela, dizer que como tem pavor da morte, mas realmente é quase que dizer assim, como? Não gosto. Na verdade, não é só morte. Tem gente até, parece que está traindo. Eu acho assim tão surreal. Mas uma crença de que vai acontecer se falar, né? Mas eu acho que é muito a questão do controle, entendeu? Se você é como se você fosse perder o controle da sua vida. Parece que você, ao estar organizando essa sucessão, parece que você e o controle, mais do que dinheiro, é muito forte para as pessoas, né? Quando a gente fala que o poder seduz, o controle, o que é o controle? É o poder, né? No momento que você pensa em dividir, passando o bastão para outra geração, e aí vem as complicações, porque às vezes a outra geração não quer mais, as pessoas não seguem mais a profissão da família, porque tem aquele negócio, se é filho de fazendeiro, tem que ser fazendeiro, por conta que... Não, hoje em dia nós temos um leque de opções de profissões, cada vez mais, eu sempre dou exemplo da engenharia, que sei lá quantas, engenharia química, física, elétrica, de produção, tanta diversidade. Então, você falava a época do engenheiro, médico e advogado, hoje, né, tem Isso são transformações, Graziela, socioeconômicas, que os últimos 100 anos provocaram na sociedade.
Aí essas transformações socioeconômicas que tornaram o direito das sucessões importante não só no Brasil, mas no mundo ocidental. E quando a gente diz que o Brasil está extremamente atrasado, é porque a Europa já está se ajustando em 2006, 2008, 2009, com alterações legislativas. Portugal, 2018, agora em relação a pacto regime de bens com pactos com efeitos sucessórios. A Espanha, né? A Catalunha tem um dos códigos mais modernos em relação à questão da sucessão. Há próprios nossos vizinhos da América do Sul, aqui a Argentina, tem Instituto da Fidúcia, tem questões da legítima. Então, assim, as sociedades, os estados estão se ajustando para essas transformações socioeconômicas, né? E aí já vem um segundo desafio nosso do brasileiro, que é um direito sucessório extremamente engessado. Que você busca o planejamento sucessório, o quê? Para ter mais formas, porque só os instrumentos morte-causa são insuficientes. E aí vem todo esse diálogo, que é essa interdisciplinariedade, que é um desafio, porque é difícil você ter uma expertise em todas essas áreas, porque além, você trabalha com família e sucessões e tal, o planejamento envolve outras áreas do direito civil, desde a parte geral de nulidades, de vícios, simulação, de capacidade da pessoa. Então, são institutos de lá, obrigações que são as bases dos contratos. Quantos contratos você não tem que estar utilizando? Temos aqui dois que a gente vai abordar, que é o seguro e doação, né? Então, e o direito das coisas que você precisa em propriedade, você precisa em usufruto, seja no caso de doação, seja de cotas, o usufruto é um instituto muito utilizado em planejamento sucessório. Você vai em família, lógico, regime de bens, filiação e tantas outras né? Tantas outras áreas. Como você vai em outras áreas do direito? Direito societário, direito previdenciário, direito tributário, direito internacional privado. Vocês aí no Rio Grande do Sul devem ter muitas questões que envolvem aí as divisas as nossas fronteiras, Uruguai, Argentina, né? Nós temos que às vezes patrimônio num estado, no outro, família. Então, eu até lá em Gramado falei sobre essa questão da sucessão internacional envolvendo. Então, com certeza, essa interdisciplinaridade. Isso se eu parar e pensar só no direito. Fora outras áreas fins. Você tem que ter um ótimo diálogo com cartórios, porque muitos instrumentos vão ser através de escrituras públicas, né? Não só testamento, a própria partilha, ou alguns pactos não precisa, ou alguns sucessões através de inventários extrajudiciais. Então, você precisa estar afinado ali com o diálogo com os cartórios, né, com a parte notarial. Muitos serviços vão ter essa necessidade de registros e assim por diante. Você vai ter que ter um ótimo diálogo com a própria psicologia, porque aqui em algum momento eu vou estar falando da necessidade. Algumas famílias, você precisa sim fazer um trabalho com equipes de psicologia, com todos os herdeiros necessários, com os cônjuges desses herdeiros, para poder avaliar essa família. Não estou falando só de empresa, não. Mesmo que não seja negócios, aí é onde a agricultura e a pecuária é muito forte também no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que são áreas que muitas vezes não são empresas, não é PJ, né? São áreas que têm incentivo a ser pessoas e aquele negócio da família. Então, assim, precisa de pessoas afins que trabalhem ali também, um tio, um sobrinho, um genro, uma nora. Então, uma análise, às vezes a mediação pode ser muito bem-vinda em um planejamento sucessório, que às vezes a gente sabe que é uma questão indireta que está travando aquilo, é uma mágoa lá antiga, então a mediação também ela se presta a isso, né? Se presta a isso. Então, precisa-se, e aí tem essa questão do planejamento de muita parceria, né? E eu acho isso muito moderno também,
sabe? A questão, hoje em dia, você não tem mais propriedade, você tem o conceito de propriedade mudou muito, né? Esse compartilhamento inclusive do conhecimento, eu acho que essas lives propicia isso, né? Nós estamos com um público aí excelente, 54 pessoas no meio do dia das pessoas querendo e depois outras pessoas que vão poder estar entrando e estarem se atualizando. Então, tem até uma questão social de estar dividindo e deixando isso acessível às pessoas, né? E então o planejamento ele envolve, porque, por exemplo, se você não trabalha num escritório grande que tem essas sessões diárias, você vai ter um escritório de família e sessões, fazer parcerias com um outro que tenha uma visão, porque precisa desse diálogo. Você não vai ter o conhecimento, por mais noção que você tenha, você não vai ter o conhecimento que, às vezes, um societário sabe das estruturas, dos institutos, como também, se você fizer só um planejamento tributário, você pode passar por circunstâncias de falta de conhecimento de um regime de bens, das consequências, de questões de nulidade, e aí teriam desafios. Porque o planejamento, além dessa interdisciplinariedade, que é um desafio, você ter que... Então, por isso que eu já sugiro as parcerias, tudo muito claro para o cliente. Olha, dentro dessa área a gente trabalha com tal escritório, com um parceiro, e aí isso você, dependendo da forma, se distribui o trabalho. Mas antes de chegar lá, né? A gente também tem que entender que o planejamento, além de tudo isso, a gente também tem que... Um dos desafios é desconstruir essa imagem pejorativa que tem. Ontem mesmo mandaram uma mensagem: professora, me indique um livro que eu estou querendo comprar porque eu quero aprender mais sobre blindagem patrimonial. Opa! Não faço blindagem patrimonial. Eu tenho um livro de arquitetura do planejamento sucessório, tenho outro de planejamento. É isso, eu troquei a palavra. Mas é uma troca de uma palavra que é super importante, né? Porque, infelizmente, quando você vai fazer a pesquisa de jurisprudência, tá certo que aquilo é um momento patológico, tanto que já chegou em uma situação de um acórdão e assim por diante. Mas muito se vê falando planejamento como fraude, que são pessoas fraudando a legítima, e aí se torna totalmente nulo muitos planejamentos. Se o planejamento meu é visando isso, isso não chama de planejamento sucessório. Isso chama-se fraude, simulação, você está buscando instrumentos para fazer isso. O que eu ensino e oriento não é isso. Como eu posso dividir, como esse meu amigo me ligou? Você pode fazer um testamento, você pode botar a sua disponível toda para sua filha, você pode isso, você pode aquilo, né? Você pode dar mecanismo, mas não e dizer, infelizmente não tem como, 25% é a sua companheira, caso venha ocorrer isso, vai ser sua herdeira, né? Então, assim, é desconstruir essa imagem. Outro pressuposto que eu gosto de desconstruir não é a blindagem patrimonial. Planejamento sucessório não é sinônimo de holding, Graziela. Muitas pessoas acham que é tornar empresas. Planejamento sucessório, às vezes você não precisa. Você tem um tipo de um patrimônio e de uma constituição de uma família que nem precisa tornar uma empresa, seja uma limitada, ou seja uma SA, ou uma IRELI. Agora tem desde a lei ano passado da liberdade econômica, que é possível limitada a unipessoal, às vezes nem precisa-se disso. Às vezes é um patrimônio, e aí que eu gosto de dizer, não é também só para grandes riquezas. Planejamento sucessório, esse livro aqui, ele é feito para todos nós que compomos a sociedade. Então, você vê que já começamos com vários desafios, desde a responsabilidade, interdisciplinariedade, desconstruir esses pressupostos que as pessoas... isso não é para mim. Porque esse nome, planejamento sucessório, é uma nomenclatura mais moderna, mais atual, mas, na verdade, já várias pessoas... mostra o livro de novo. Planejamento sucessório, pressupostos e limites. Esse verdinho está esgotado. Vai sair agora um azul, que é a terceira edição. Então,
a gente precisa mostrar que ele é muito mais acessível a todos nós, que não precisa ser esse grande patrimônio. E, infelizmente, quando a gente diz, o grande já se organizou, às vezes só um grande, muito grande, porque tem várias empresas aí que estão com contratos sociais desatualizados, sem visão, sem essa questão de visão sucessória. Então, é necessário também fazer pactos parasociais, sejam nos estatutos, ou sejam nos contratos sociais, de ajustes visando essa questão. E aí, muitas vezes, também se tem que fazer protocolos familiares, aí as pessoas falam se não é abusivas, tem cláusulas abusivas. Lógico que você não pode estar impondo um regime de bens para as pessoas todos. Agora, se todos concordam, são circunstâncias que vão te dar uma ajuda, um reforço para o futuro, caso venha a ter um problema. Mas eu acho que precisa mudar essa cultura, em primeiro lugar. Há um desconhecimento e essa cultura, eu acho que essa pessoa que referiu blindagem não deixa de ser um ato falho, né? Porque já vem com a carga negativa, já vem com a ideia de que eu preciso fazer alguma coisa com o intuito de fraudar ou prejudicar alguém. Então, precisa mudar esse conceito do que efetivamente se trata o planejamento sucessório. Por isso que é importantíssimo levar esse assunto e quanto mais pessoas, independente da área de ser do direito ou não, é o conhecimento geral, não é? É bem isso que tu estás dizendo. Mais um grande desafio, não é? E é também interessante porque é um novo nicho, né? Você está se capacitando, está fazendo cursos, buscando um maior conhecimento na área, porque é necessário, e aí é um outro desafio. O planejamento não se faz rápido, porque você precisa dessa análise. Tudo bem, não é em toda a família que você vai precisar de uma equipe de psicologia. Não, mas com certeza amadurecer com o cliente muito, o que ele o que ele está realmente querendo, como. Exato, porque no planejamento, às vezes, você tem uma pessoa doente na sua família, você quer proteger alguém. Por quê? Se você nada faz, você tem a sucessão legítima. E que isso são várias intervenções do Estado na vida privada das pessoas. Você, obrigatoriamente, tem uma legítima alta de 50%. Você tem vedação, que são os limites de um planejamento sucessório. Você tem a vedação a pacto antinupciais com efeitos, que é o 426, que o professor Rolf Madaleno tem muito falado, defende a possibilidade, ele fala em repúdio e não em renúncia. Professor Daniel Bucar, professor Mário Delgado, de São Paulo, já defendem, às vezes, a questão da renúncia. Às vezes é difícil ter registro disso, se realmente conseguir. Muitas pessoas gostam muito da ideia, mas tem apesar de gostarem, acham que é nulo. Professor João Aguirre, professora Gisele Deronaco, Flávio Tartucci, José Simão, Paulo Lobo. Majoritariamente, a doutrina entende como negócio nulo esses tipos, mas tem já vozes, né? Como essa questão também, o companheiro é herdeiro necessário ou não. Tem um Conrado aí que defende que não é herdeiro necessário, né? Lógico que a doutrina majoritariamente também defende que o companheiro é sim herdeiro necessário, jurisprudência, mesmo com a decisão do STF e tal. Isso eu estou falando não é à toa, porque é um grande desafio na hora do planejamento sucessório. Por quê? A primeira etapa de um planejamento sucessório, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer essa qualificação dessa pessoa. Quem é esse autor da herança? Como ele se apresenta perante a sociedade? Qual é o estado civil dele? Né? Ele tem uma união estável, ele é casado, ele tem algum pacto antinupcial, qual o regime dele? Ele tem herdeiros necessários, tem filhos, tem ascendentes, os filhos, que idade tem esses filhos? Já são casados em que regimes? Tudo isso, e isso é uma análise ainda só objetiva. Eu tenho um artigo do professor Daniel Bucar, até para quem quiser, está no Conjur, Armadilhas do Planejamento Sucessório. É curtinho,
é bom que lá a gente trabalha muito essa questão subjetiva e objetiva. Que você precisa analisar essa família, saber quem são os possíveis, o que os herdeiros querem ou não. Você vai conseguir ter um desses herdeiros necessários como um administrador daquele negócio, do patrimônio daquela família ou não, né? Quando tem membros envolvidos ou não. Então, essa análise subjetiva é importantíssima. Outra coisa que não é rápida em um planejamento sucessório é levantamento desse patrimônio, né? Você vai precisar fazer o levantamento de ativos e passivos, e aí também eu não só preciso saber a quantificação, eu tenho que saber a qualificação, de que forma é constituído esse patrimônio. É de bens imóveis? É de bens móveis? E aí agora já o grande problema também do patrimônio digital, né? Que está começando, nós não estamos só falando e isso toca a todo mundo. Não estou falando só do nosso mensagens directs do Instagram. Estou falando já de quem tem um blog, ou um blog ultrapassado, mas que tem um Instagram, que é um canal de YouTube, que é de valor patrimonial, só que muitas vezes isso é associado também à imagem da pessoa. A gente vê o caso do Gugu, que aumentou mais de 1 milhão de seguidores depois da morte dele. Então, assim, começam esse patrimônio e cada vez mais nós vamos estar na internet. Quem não tem um celular e quem não tem nuvem com fotos? Será que você quer que todos os seus filhos vejam todas as fotos que estão ali? Querem que vejam E aí você também vai deixar não ter mais fotos, porque a gente já nem imprime mais, né? Já fica tudo ali. E as fotos que a gente tem nossas de criança, dos nossos filhos pequenos? E aí as novas gerações não vão ter mais isso, né? O que a gente deixa publicizado ou pode deixar acessível e outras não, porque também tem os nudes, tem as outras coisas também, que às vezes você não quer que, né, seus filhos ou outras pessoas venham. E aí tem vários instrumentos. Eu estou até escrevendo um artigo agora sobre essa questão da herança digital num planejamento sucessório, mas cada vez mais, e as dificuldades, como valorizar isso, como inserir isso no inventário. Então, assim, desafios é o que não falta no planejamento sucessório, porque você tem que ter todo esse conhecimento, essas expertise, por isso que é muito bom essa parcerias, essa né, multidisciplinariedade que a gente diz, né? Exatamente. Exato. E trabalhar com parceiros. Com certeza, com certeza. E também desmistificar, propiciar, tirar isso somente só do escritório, tornar isso acessível de outras formas, que as pessoas possam estar aqui ouvindo, não só os advogados, mas, por exemplo, você está fazendo um divórcio hoje, tá? Fala para aquele seu cliente, e agora? Tu não queres aproveitar que teve aí a partilha de bens e tudo? Você não quer já pensar como é que você vai pensar, organizar teu patrimônio, teus filhos, ou isso? Estarmos provocando esse pensamento, uma pessoa que está constituindo uma empresa, botar questões sucessórias nesse contrato social, é importante isso. Entendeu? Então, tá saindo só, não esperar só o cliente. E quantas vezes também, quando eu digo levar isso para a mesa de bar, de um restaurante, de um papo descontraído, mas é isso. E quando a gente fala, às vezes, numa sala para 70 e poucos alunos, de advogados, às vezes cursos específicos que eu dou, a gente pergunta, quem tem testamento aqui? 4. Quando muito. Quando muito, né? Ah, tá, tudo bem, posso. E aí vai essa análise dessa pessoa, dessa família, do que quer, porque às vezes até o cliente chega pensando algumas coisas. Quando ele entende os efeitos jurídicos daquilo, não, mas não é isso não, doutora, que eu quero. Não, a doação, usufruto, não, mas aí eu vou poder vender isso? Não, já não é meu? Não, então não é isso que eu quero. E as pessoas vivem mais, também isso é um outro fator. Cada vez mais a gente tem dados do IBGE
né? Que, olha aí, o Pedro está dizendo que É, fogem disso. foge De quê? De disso. falar de... Mas Não tem que querem. trazer. O corona, quando falam assim, um dia desse eu vi alguém falar, agora com a pandemia o assunto ficou na moda. Não, já estava se falando antes. O que a pandemia trouxe é essa finitude para dentro das nossas casas. Com Quando certeza. você tem uma preocupação, não só sua já às vezes de saúde, mas de um pai, de uma mãe, de um parente que tem né, essas doenças que potencializam a gravidade da circunstância. Então, a finitude, a próprio esse tempo que tivemos que ficar em dó. O Brasil é muito grande, tem gente de várias partes, tem alguns lugares que isso já está né, já abrindo e tudo, mas com certeza esse período mexeu com várias pessoas, né? O número de depressões, até de suicídio que teve no mundo, questão da violência doméstica também que teve nesses enclausuramentos, o maior número de bebida, de pessoas bebendo mais, o índice de... né? Então, isso fez as pessoas começarem a se tornarem, as pessoas acho que se aperceberam que não são eternos. Eu acho que essa possibilidade da morte mais próxima, todo mundo teve alguém que morreu disso, ou adoeceu e teve uma internação, ou, né, ou adoeceu e curou. Então, com certeza, isso é uma das situações, trouxe isso para mais próximo de nós, essa questão do corona. Eu tenho até um artigo com a professora Daniela Mucilo, naquele livro Coronavírus, Impactos nas Relações de Família e Sucessões, que o artigo chama Covid e Planejamento Sucessório. Não é mais momento para postergar, né? Então, é assim, realmente agora chegou e aí a gente tem que estar conduzindo. E eu acho que uma simples consulta desmistifica tanto, né? É Até para o verdade. cliente, e é aí que eu falo, não tem que ter urgência. Tem que fazer, levar, seja na hora de um cliente vai fazer uma consulta já numa segunda núpcia, normalmente, terceira, qual o regime? Eu vou casar. E às vezes, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas não querem que tenha essa comunicabilidade dos bens, né? Não, eu quero manter o que eu tenho, ela também, não queremos. São duas pessoas normalmente já inseridas no mercado de trabalho que não querem que ocorra essa comunicabilidade entre os bens no caso de sucessão. Só, Graziela, que nós, exatamente por isso que o planejamento sucessório, as pessoas buscam isso, porque o planejamento sucessório, nós não temos hoje no Brasil, e aí quando eu falo da necessidade urgente do brasileiro rever os seus instrumentos, a questão da legislação, é se adequar, porque existe um descompasso entre a nossa legislação e a nossa sociedade contemporânea. E é esse descompasso que está fazendo você buscar instrumentos e ferramentas através de um planejamento sucessório para você ter mais alternativas. E aí já entrando um pouco nos desafios desses instrumentos, né? E aí, já fazendo um link também dizendo que as pessoas vivem mais, eu trago dois instrumentos diretamente ligados a isso, que é a doação e o testamento. Que a gente está pegando aqui a doação, que é um instrumento inter vivos, com um mortis causa, o testamento. Eles são os instrumentos mais úteis, mais aplicados, porque o testamento, às vezes as pessoas perguntam, o planejamento você não usa mais o testamento. Não, pelo contrário. O testamento, ele ganhou uma importância muito maior, né? Alguma indicação do livro? Pedindo uma indicação aí do livro sobre Tem o livro da professora Ana Luísa Maia Nevares, que é a questão funcional do planejamento do testamento, que é exatamente além só da vontade da autonomia, mas também eu acho que é importante ver a autonomia do autor da herança, mas também a função, ela até usou uns exemplos bem interessantes. Mas com tudo isso, que eu quero dizer é o seguinte, e aí, dentro dessa análise, você vai falar para o cliente, você quer pagar imposto quando? Para depois, porque lembrar, tem a parte tributária. E aí é o grande desafio. Se estamos falando em planejamento sucessório, eu venho com o maior desafio, que é essa questão do ITD e TCMD.
Por quê? O Brasil, nós constitucionalmente autorizamos que cada estado regule o seu. Com cada estado regulando, como diz o professor Daniel Bucar, ele inclusive, ele está escrevendo um livro sobre isso. Começa que ITD não é um imposto estudado pelos tributaristas, porque é de pessoa física. Eles não dão importância. Então, precisa um civilista que envolve isso e reflete diretamente um planejamento sucessório, reflete diretamente, inclusive, das escolhas dos seus instrumentos. E começa nessa pergunta para o seu cliente. Você quer pagar ou quer dividir isso? Quer fazer uma parte de doação agora, deixar um restante para depois? Outro instrumento que tem a ver com isso, seguro de vida. Hoje em dia, o seguro de vida, não estamos falando de seguro de vida feito pelo cartão de crédito ou aquele que o gerente precisa fechar a cota. Nós estamos falando de seguros de vida sofisticados, que hoje em dia tem uma variedade, um verdadeiro leque de opções de tipo, seguros de vidas bem personalizados. Inclusive, Graziela, tem seguros de vida feito para unicamente pagar os impostos, os ITDs. Tá o impacto financeiro que esses impostos nos causam. Inclusive, está aqui em votação um projeto no estado do Rio Grande do Sul para o aumento das alíquotas. Né? Luciana, excelente. O senhor Daniel Bucar, meu amigo pessoal, está sempre nos meus livros, vai estar no Congresso, e aí também sei que ele já compartilhou com vocês, e eu convido que eu e a professora Simone Tassinari estamos organizando o segundo Congresso Virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório. A gente vai salvar o Save the Date esses dias, o Save the Date vamos soltar, que vai ser dia 25 e 26. Já convido a todos de novembro, né? Então tem bastante tempo as pessoas se organizarem, ficarem, ele é só online, não fica gravado, infelizmente, mas vai ser um outro conteúdo, com outros autores, com outros temas, mesmo que repita alguns autores, mas com temas diferentes. O professor Daniel Bucar vai estar presente de novo, mas com uma outra perspectiva. O convite está feito, é só seguir aí no meu Instagram, quem não é, segue, que as informações vão estar saindo por aí. Então, Graziela, só que da mesma forma que o testamento, o seguro de vida, ele é muito pouco. A professora Angélica Carlini, que é papa nesse tema de seguro, ela fala que 16% da sociedade fazem seguro de vida. Então, está crescendo, tem mais produtos? Tem, mas a gente precisa conscientizar. E outra coisa, quando você faz esses seguros de vida, não são baratos. E até dentro de uma prática, é interessante, às vezes, você fazer equivalente ao pagamento de imposto, 15% do seu patrimônio que você venha receber, porque você é o tempo de, às vezes, acontecer um inventário, deixar aquele amparo para a família, porque o seguro tem essa vantagem, ele não entra no inventário e ele tem uma rápida liquidez, né? Uma rápida forma de você ter acesso. Só que esses seguros também não são baratos. E eu tenho que pensar que eu vou viver muito, mais provavelmente do que eu imagino, né? Hoje em dia, com desenvolvimentos tecnológicos, que esse mundo, quando a gente fala das transformações socioeconômicas, a gente, quando fala dessa sociedade contemporânea, que sociedade é essa que a gente vive? É um mundo globalizado, é um mundo tecnológico, é um mundo consumista, imediatista e fluido. A pós-modernidade fala até em estado gasoso, né? E o vírus, eu acho que mostrou isso, porque o fluido, de alguma forma, você ainda retém o fluido. Isso já se fala em estado gasoso. Então, esse mundo dessa característica, ele precisa de uma legislação que seja compatível. E o nosso, infelizmente, o nosso código, e aí eu falo até um pouco da doutrina, porque nós voltamos a escrever sobre direito das sucessões muito recentemente. E em função dessa necessidade. Fora isso, nós tínhamos os clássicos, ou manuais. É verdade. É verdade. Então, a importância que o direito sucessório adquiriu por essa liquidez, por essa intervenção, e aí tem um outro desafio também, que é da insegurança jurídica de alguns institutos. E eu vou falar dois que tem aqui, muito importante. Dani,
Só para a gente não se perder, porque a gente tem aí mais uns 15 minutos no máximo, e aí cai a live, tá? Só pra gente... Não, pode deixar, eu tô vendo aqui. Vai O cuidando aí desafio também. é a previdência privada, por exemplo. Uhum. Ela é vendida, muitas vezes, como para o cliente, para o cara do banco, te vende, não entra no inventário, não entra, é rápido você receber. E aí a gente sabe que tem dois tipos de previdência privada aberta, VGBL, PGBL. E aí nós estamos dizendo que nós estamos com a previdência privada numa área muito cinzenta. Já era um pouco. Você sabe que no divórcio, agora saiu a decisão da STJ, né? Recentemente, já era uma área que, conforme era teu interesse, compartilhava ou não. Você tinha doutrina e argumentos e jurisprudência para os dois lados, né? Hoje em dia a gente já sabe, mas você sabia que compartilhava, mas você deixava aquilo na carta da manga para uma negociação, fazia uma proposta, às vezes, sem envolver aquilo e assim por diante. Bem, essa situação está mais sólida, por um lado, já no divórcio, na dissolução, uma partilha patrimonial. Mas quando vem a questão sucessória, 3 questões envolvem isso. Primeiro, você consegue receber a questão, primeiro, tributária, que muda de estado para estado. Como eu falei do professor Daniel Bucar, falaram aí, eu só esqueci. Ele diz que é quase como nós termos um direito sucessório estadual. Porque como cada estado regula e tem as variáveis alíquotas, e ele fala isso muito bem e vai expor aí para vocês, então ele diz que isso cria desigualdades terríveis. 1 milhão no estado como o Amazonas, que o teto é 2%, vai valer uma coisa. 1 milhão no estado de Santa Catarina, que o teto é 8%, vai valer outra circunstância. Então, a previdência privada, temos que ver essa parte de tributação, que dependendo de estado para estado, e várias leis que estão aumentando, como São Paulo está falando de se tributar, o Rio de Janeiro quis passar, definimos ano passado que só uma delas é tributada, porque quando se assemelha a seguro, não é investimento, e sim de uma forma securitária. E outra coisa, entra no inventário ou não? Porque você consegue sacar, mas aquele montante vai ser inserido dentro do valor do levantamento do patrimônio. Então, a previdência privada, ela está indo para uma área muito cinzenta, que já foi mais um bom negócio. E outro desafio do planejamento é ter que se ajustar ao longo do tempo. Não só com alguma eventual mudança legislativa, por exemplo, uma mudança que afetou tanto a inserção do cônjuge como herdeiro em 2002, quem tinha alguns planejamentos na época teve corrida aos advogados para fazerem ajustes. Como agora, se já tem um projeto do IBDFAN, inclusive, um anteprojeto que está lá no Senado para retirar o cônjuge, entendendo / companheiro do herdeiro necessário, só tornar herdeiro, muda muito o planejamento, porque às vezes, né? Então, tem a questão da mudança legislativa e dessas 3 variáveis. Quais são as variáveis? E isso é um desafio, porque você tem que estar, eventualmente, fazendo ajustes. 3 variáveis que podem mudar. A questão da qualificação, pode morrer alguém, pode nascer um novo herdeiro. E eu não falo só de reconhecimento de paternidade ou multiparentalidade, eu falo mesmo de um recasamento. E quantos homens não fazem regressão de cirurgia hoje em dia para voltar a ter um outro casamento, casa com uma pessoa mais nova, que ainda não tem filhos e quer ter. Eu mesmo conheço vários amigos que fizeram essa cirurgia de regressão. Você pode ter uma alteração substancial no capital, no patrimônio da pessoa, você pode ter a quebra de empresas ou um ganho significativo de representação do patrimônio, e a própria vontade do autor da herança, né? Surge um filho ou alguém com uma deficiência, aparece com Alzheimer, cada vez doenças degenerativas estão mais frequentes dentro da nossa sociedade de estresse e tal, de você querer tutelar alguém. Então, dentro dessa análise de planejamento, você tem que ver. E você vai precisar,
E aí, dentro do planejamento sucessório, ele atende às demandas existenciais também. Mas Com você certeza. precisa organizar esse patrimônio para fazer as tutelas existenciais, né? Você tem até, por exemplo, mostrando como a legítima deixa a desigualdade. Quando você tem um filho de 35 anos, está inserido no mercado de trabalho, ou um concurso, ou está lá na profissão dele muito bem já resolvido, e você casou de novo e tem um terceiro casamento, um filho de 5 anos, eu vou deixar o patrimônio iguais? Eu não preciso deixar uma verba para uma educação para esse meu filho? Aí tem questões de seguro ou não. Então, por isso que eu falo a necessidade, inclusive, e aí só voltando à questão que eu estava falando de outro instrumento que dá uma insegurança jurídica muito grande, é a partilha em vida. A partilha em vida, nós, nessa ânsia de querer mais instrumentos que possa oxigenar e serem viáveis, a gente está atrás de um instituto que é um artigo, um único artigo no Código Civil, e que, se você for ver, não tem quase nada de doutrina. Os artigos estão lá atrás, num Ponte de Miranda, o conceito desse artigo, e que aquela realidade Ponte de Miranda, lógico, respeito, o conteúdo está lá, mas é diferente dessa nossa sociedade hoje. Quando eu apoio o professor Rolf Madaleno sobre a questão da necessidade de uma flexibilização do 426, porque se você for ver os fundamentos que sustentavam aquele artigo, é totalmente diferente dessa sociedade. Pacto Corvina, de corvo, de abutre, como se você querendo a morte do outro. Não é isso, né? Não é essa situação. Então, a partilha em vida tem muitos problemas, entre elas, um problema que surgiu com o planejamento agora também, a doação, que era um instituto tão bom, tão simples de ser usado, com a mudança do Código de 2015, do Código de Processo, de mudar o momento do valor dos bens para abertura do inventário, isso pode criar situações que não houve má fé em se houve uma valorização ou desvalorização significativa de um bem já doado, essa situação pode até vir a criar uma doação inoficiosa sem ter tido uma má fé, por conta dessa mudança desse momento, que a gente sabe que isso é uma guerra entre os processualistas e os civilistas, desde o Código 16, cada código que sai muda esse momento, né? Temos súmulas aí enunciados do STJ, do CNJ, às vezes para facilitar, mas com certeza é um momento de uma insegurança. E aí afeta não só a doação, como também a partilha em vida. Porque, por exemplo, a partilha em vida, uma das vantagens era não ter inventário. Se teria um inventário só se tiver um acréscimo. Um dia desse, dando uma aula, um aluno perguntou: e se tiver decréscimo, se tiver dívidas, eu não vou ter que abrir um inventário negativo? Por quê? Pode acontecer de uma pessoa, porque você não pode, quando faz a partilha em vida, aí que tem. Ele tem natureza de doação, tem entendimento que sim, tem entendimento que não. Eu entendo que não é uma doação, porque a partilha de vida é diferente de doações simultâneas ou sucessivas. Você faz ali, você liquida todo o seu patrimônio, mas você tem que ter uma forma de subsistência, porque você tem a limitação lá nos artigos de doação, né? Que você tem que ter um patrimônio mínimo, você tem que ter um usufruto, você tem que ter uma renda, uma pensão que faz. Mas vamos supor, a pessoa tinha uma vida, um seguro de vida que por algumas circunstâncias, seguro de vida não, seguro saúde, que você perde por alguma coisa, seja porque não pagou aquilo, e aí de repente você tem um câncer, você tem até um patrimônio que estava organizado para a sua vida até você morrer. De repente, você ter uma doença dessa que pode vir ali endividar, eu não vou ter que ter aquele inventário lá? Então, assim, são perguntas que a doutrina precisa começar a responder. Então, eu não aconselho hoje a partilha em vida como instrumento. Eu acho que ele está numa insegurança jurídica muito grande. Se tem inventário, se é doação, eu vou precisar de colação dele? Se ele tiver uma natureza de doação, eu vou precisar de colação, porque eu doei sem determinar que é da minha disponível,
os bens são obrigados a entrar na colação. Então, a partilha em vida, eu nunca fiz. Eu vejo um caso ou outro que eu vi foi em situações de pessoas que foram casar a segunda vez, não queriam ter uma comunicabilidade, fizeram os dois partilhas em vida das suas relações e entraram zerados para aquela relação. Uma nova relação. Foi a forma. Eu só vejo essa necessidade de você utilizar a partilha em vida. E mesmo assim tem questões que se você tem um cônjuge, se morre depois, se divorcia, muda o quinhão, então assim, está muito inseguro. E eu oriento muito o planejamento de você ir em instrumentos que deem uma segurança jurídica. Se o meu temor é não chegar no judiciário, eu vou tentar utilizar instrumentos aonde você faz não só um testamento para reforçar a vontade daquelas pessoas, deixar bem claro o que já foi antecipado em vida, o que já foi doado, essa organização patrimonial, para você ter essa segurança nesse sentido. Porque eu não quero que vá ser judicializado e ocorra dilapidação, isso vai sair caro, eu vou ter perda de patrimônio. Então, são alguns desses instrumentos que a gente queria pincelar e como são alguns desafios que, entre alguns desses instrumentos que a gente... E aí você fala, o testamento, além de fazer o testamento, hoje em dia tem gente que está fazendo os vídeos também. Não é testamento por vídeo, mas deixar depoimentos, reforçando a sua vontade, para demonstrar a capacidade que a pessoa está, para não ser questionado. Então, você ainda está reforçando aqueles testamentos. Mas essa preocupação, né? Que não para deixar tudo muito claro. E no caminho de encerramento aqui, fazendo uma provocação final a todos, eu sei que as pessoas não gostam de falar como ele disse, o Pedro, mas precisamos provocar essa discussão do que pensar, o que fazer. Isso tem que se tornar um assunto de domingo, de almoço de domingo, tem que ser desmistificado, falar o que está no testamento, já saberem se tem direito dentro da disponível, se eu quero deixar mais para o filho, eu posso deixar. Isso não é, eu respeitando a legítima, lembrando sempre, o grande limitador no planejamento sucessório é a legítima, é o 426, porque a doutrina majoritária entende que se tiver pacto ali, é nulo. É nulo. E da responsabilidade dos advogados. Muitos eu tenho visto casos de refazimento, não por ajustes de um planejamento, mas por terem sido utilizados instrumentos de forma errônea, Indevida. de uma forma que ali seria facilmente tornado nulo aquele, ou parcialmente ou integralmente, aquele planejamento. Então, desmistificar esse assunto. O pessoal aqui está dizendo, né? Pouco tempo de live, precisava continuar aí, né? Para conversar, porque maravilhoso. Então, aí já fica o convite para uma próxima oportunidade, com certeza. Estou à disposição de vocês, quando quiserem. Daqui a pouquinho eu sei que vai cair, aqui estamos no limite. Muito obrigada mais uma vez. E só dizendo, comentar, se não cair de imediato, uma frase que, para quem já ouviu, eu peço vênia, que eu vou estar repetindo, mas tem uma música do John Lennon que diz assim: a vida é o que lhe acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. E acabou que ele mesmo foi vítima de um assassinato, com certeza, enquanto ele fazia outros planos. Então, a gente precisa desmistificar isso e começar a pensar e ter outros olhos para o planejamento sucessório, né? Ver ele como uma forma de amor à família, deixar tudo organizado e não como uma forma pessoal, egoísta. Até se você quer que o seu negócio continue, quem vai tocar, como tocar. Então, pensar com carinho. Isso aí. Não com medo, né? Esperamos te encontrar aqui na comissão mais vezes. Vamos estar presentes no Congresso Virtual, com certeza. Muito obrigada, comissão, eu, o Pedro, os demais componentes, a Luciana, Camila está aqui, nos aplaudindo também. Obrigada. Muito obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Grande. Beijos. Tá? Obrigada pelo livro, pelo presente. Tá joia. Tá bom? Beijo grande. Beijo grande. Tchau. Tchau.
Deixa eu ver aqui. Vou aguardar só o Pedro me ajudar aqui no Tá. registro da live, porque essa parte eu sou jurássica. Mas tem que estar apertando aí no encerrar. Eu só estou esperando ele me ajudar aqui, porque eu não quero Tá. perder o registro. Aqui, ó. 8 segundos restantes, vamos lá. Deu. Pedro.